guerra quebrou as costas da Rússia e agora toda a sociedade está desmoronando diante dos olhos de Putin. O colapso econômico já começou. As ferrovias russas, o maior empregador do país, estão iniciando demissões em massa devido a uma queda de 95% nos lucros, forçando o Kremlin a arcar com a conta de bilhões e bilhões de dólares. Isso não é apenas uma crise corporativa, está deixando Putin com medo porque seu verdadeiro inimigo, o povo russo, está ficando sem dinheiro e sem paciência. Mas a maior ameaça é uma onda de traição criminosa vinda dos próprios soldados dele. Primeiro, o Kremlin cancelou retroativamente enormes bônus que havia prometido a milhares de recrutas, deixando os soldados abandonados e furiosos. Em segundo lugar, os criminosos que Putin libertou para lutar na Ucrânia agora estão voltando para casa e causando caos. Quase 1000 veteranos se tornaram réus em casos de assassinato contra civis russos, aterrorizando a população. Ninguém na Rússia quer esses soldados de volta. Putin agora está encurralado. Ele precisa desses homens para continuar lutando. Mas ele sabe que, se a guerra parar, esses assassinos incontroláveis vão provocar um colapso interno total. Na verdade, o presidente Zelensky revelou essa verdade ao mundo durante sua visita aos Estados Unidos. Ouça você mesmo. Com pressão suficiente, ele cede. De qualquer jeito, teme sua sociedade. Mais pressão sobre ele e uma vida não tão confortável para sua nação. Eles vão pressioná-lo. Ele só tem medo da sua sociedade porque quer ser presidente até morrer. E é por isso, claro, que ele precisa do apoio da sociedade. É por isso que ele conta com a continuação desta guerra. E é isso que os grandes questão, grande desafio para todos. É por isso que não tenho certeza se em Budapeste ele estará pronto. Mas se Deus abençoe, né? O presidente vai pressioná-lo. E se Putin estiver pronto para qualquer formato novamente, desculpe por repetir, qualquer formato de negociações, bilateral, trilateral, qualquer tipo, acho que será bom. Essa pressão sobre Putin pode não estar vindo do presidente Trump, mas está vindo de dentro da Rússia. Veja, o maior empregador da Rússia, as ferrovias russas, está iniciando uma onda de demissões devido ao colapso do transporte de cargas e problemas orçamentários. Agora, essas demissões vão se somar às férias obrigatórias que os funcionários estão sendo forçados a tirar todo mês. Falamos sobre isso na semana passada. O motivo de tudo isso é simples. Os lucros das empresas estão indo pelo ralo. Na verdade, no primeiro semestre de 2025, os lucros das ferrovias russas caíram 95% para 27 bilhões de rublos. Isso equivale a cerca de 30 milhões de dólares. Agora, eu sei que isso parece muito, mas na verdade não é. A empresa tem uma dívida de 27 trilhões de rublos. Isso equivale a cerca de 35 bilhões de dólares. Aqui também é importante destacar, como muitos já sabem se acompanham nossos vídeos, a taxa de juros russa está altíssima. No momento, ela está em 21% para esta empresa. Isso significa que, no final deste ano, em apenas alguns meses, a Russian Railways deve fazer um pagamento de juros de 7 bilhões de dólares. Como eles vão obter esse dinheiro se já ganham 33 milhões de dólares a cada semestre? É como se eu ganhasse 10 mil dólares por ano e o banco quisesse que eu pagasse 2 milhões de dólares que eu peguei emprestado. É exatamente por isso que eles estão anunciando demissões. E é exatamente por isso que esse não vai ser o primeiro anúncio deles. Agora, vou ser honesto, essa é uma empresa estatal, então ela não vai falir. Mas isso também significa que Putin vai ter que arcar com os custos para garantir que sua joia da coroa sobreviva. Afinal, ela emprega 70 mil russos, mas veja, o governo não tem receitas suficientes para ajudar empresas em dificuldades. O governo de Putin enfrenta dificuldades. Veja este time lapse de 20 segundos. Isso mostra como a Rússia passou de ser um posto de gasolina para a China e a Índia para estar em 1985. A escassez está ruim. 84% das regiões da Rússia estão enfrentando falta de gasolina. Isso é como todo o Texas aqui nos Estados Unidos.
O Texas é grande, mas enfim, voltando para a Rússia. A escassez forçou muitos postos de gasolina a começarem a vender gasolina com um pouco de água misturada. Agora, para aqueles de vocês que entendem de carros, o que eu pessoalmente não entendo, aparentemente água não é muito bom. Veja este vídeo. Agora, como eu disse, não sou especialista em carros, mas acho que ela não deveria estacionar ali. Agora, toda essa questão da escassez de gás levou a outro problema para Putin, que é o problema do dinheiro. Todos temos isso. Como disse o presidente Eisenhower, nunca confie na promessa de um russo. E adivinha? Os soldados russos deveriam ter ouvido! Porque, aparentemente, Putin prometeu grandes bônus aos soldados. E agora o governo está cancelando essa promessa retroativamente. Em São Petersburgo, as autoridades cancelaram 16 milhões de rublos em pagamentos para voluntários que participam desta operação militar especial. Agora, a melhor parte disso? Aparentemente, eles não fizeram nenhum anúncio quando tomaram esse tipo de decisão. Algo tão grande. Os soldados não receberam seu pagamento, então ligaram para as autoridades e rapidamente descobriram isso. No dia 26 de agosto, foi aprovada uma lei que dizia que o governo não precisava pagar nada a partir de 1º de agosto. Então eles voltaram e basicamente aplicaram essa lei. Aparentemente, isso é legal. Então isso significa que esses soldados agora estão na linha de frente porque queriam se tornar milionários. Porque você sabe, o bônus era de milhões de rublos. E quando eles chegaram lá, perceberam que o contrato que assinaram, o governo não vai cumprir. Acho que isso vai dar mais dor de cabeça para Putin do que ele pensava inicialmente. Veja este relatório, publicado no início de setembro. O Kremlin está se sentindo desconfortável com o retorno dos veteranos de guerra da Ucrânia. Agora, esse título é uma mina de ouro para piadas, mas eu não vou fazer nenhuma piada, só vou te dizer o que isso realmente significa. Putin não queria que nenhum soldado voltasse, e tenho certeza de que há muitos motivos para isso. Mas é engraçado como o governo russo é aberto em relação a isso. Eles viram os soldados voltando e disseram: "Pessoal, acho que não planejamos isso. Vocês podem voltar para a linha de frente?" Mas, sendo sincero, a gente meio que já sabia disso porque, desde que essa invasão começou, temos visto alguns relatos. Isso é constrangedor. Veja isso de meses atrás. Vimos alguns soldados pedindo dinheiro logo depois que voltaram para casa, após lutarem na Ucrânia. Neste vídeo, alguém aparece. Eu sou um participante da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Estou perto da administração distrital pedindo dinheiro para a comida. Eu não tenho nada para comer. Ele pedia esmola bem em frente ao prédio do governo local. Tenho certeza de que isso tem algum simbolismo. Mas isso nem era tão ruim assim, especialmente para o Kremlin. Porque, veja, muitas das pessoas que estão lutando na Ucrânia são criminosos de verdade, criminosos condenados que estão cumprindo pena na prisão. Quando Putin ficou sem soldados, ofereceu uma proposta a cada prisioneiro. Eles lutam 6 meses pela Rússia e depois são libertados, sem punição. Não importava se eram pessoas que estavam na prisão por alguma multa grande ou se estavam na prisão por terem matado 17 pessoas. Estou inventando um número. Todos receberam a oferta. Mas veja, mais uma vez, a Rússia não pensou nisso direito. Porque quando essas pessoas voltam para a sociedade russa, tudo o que causam é caos. Confira este relatório. Em Kamchatka, um veterano atirou em uma família com criança. Um homem, alegando participar de uma operação militar especial, atirou contra uma família com uma criança de 3 anos. Tudo começou com um desentendimento no trânsito. O motorista fechou outro carro gritando: "Eu não tô nem aí, sou da OMES." Então ele sacou uma arma e atirou no pai de família. No vídeo, é possível ouvir o acompanhante do atirador justificando, dizendo: "Ele é da OMES, ele não liga." Pessoas do exército precisam de ajuda. A polícia disse que a arma era de festim e foi apreendida para perícia.
Enquanto isso, russos nas redes sociais passaram a demonstrar preocupação. Quantos mais como ele voltarão de lá quando tudo isso acabar? Quase ninguém na Rússia está interessado em ter seus soldados de volta. As autoridades do Kremlin entendem perfeitamente bem que essas pessoas são uma fonte de desestabilização. Eles estão acostumados com dinheiro fácil, resolvem problemas com armas e não são controláveis. Por isso, continuarão em guerra em diferentes países. Infelizmente, para os russos civilizados, isso não é um caso isolado. Este é apenas mais um exemplo de uma tendência maior na Rússia que só vai continuar crescendo. Quase 1.000 soldados russos que retornaram da linha de frente se tornaram réus em casos de assassinato. E pode confiar em mim quando digo isso. Esses não são casos relacionados a crimes de guerra que eles cometeram na Ucrânia. Todos nós sabemos que Putin não se importa com isso. Esses são casos que os bravos soldados de Putin estão cometendo contra a população russa. Isso revela algo sobre as pessoas que Putin usa na guerra. Como eu disse no início do vídeo, a sociedade russa está desmoronando. E, infelizmente, acho que isso só dá a Putin mais um motivo para manter essa guerra pelo maior tempo possível. Ele não quer que a guerra acabe. Ele sabe que isso causaria problemas internamente. Putin só vai parar essa guerra se for forçado a isso. Quero mostrar alguns trechos do que aconteceu no fim de semana. Como vocês já devem saber, o presidente Zelensky esteve aqui. Ele se encontrou com o presidente Trump e essa reunião não foi boa. Além disso, o presidente Trump ligou para Putin um dia antes, logo antes da reunião com Zelensky. Acho que essa reunião só beneficiou Putin. Veja o presidente Zelensky comentando sobre isso. O presidente Trump lhe deu alguma garantia de que os Estados Unidos forneceriam mísseis Tomahawk para a Ucrânia? Tomahawks? E quando falamos sobre longo alcance, as pessoas precisam apenas entender. Usamos milhares de drones de longo alcance de produção ucraniana em alvos militares. Mas a Rússia não usa apenas drones de produção iraniana. Eles usam isso e também sua produção. Sejamos honestos, eles têm seus próprios drones, mas também usam mísseis de produção russa e mísseis de longo alcance de produção norte-coreana. É muito difícil operar apenas com drones ucranianos. Precisamos de Tomahawks de longo alcance e similares. Os Estados Unidos têm coisas parecidas. Precisamos disso para os mistos, como os da Rússia, como a Rússia usa. É compreensível como funciona. Nossas equipes já estão trabalhando nisso, eu disse. E sendo honesto, é bom que o presidente Trump não tenha dito não, mas por enquanto também não disse sim. Ele não autorizou os mísseis Tomahawk. Essa é uma questão delicada. E mensagens do presidente de que isso não é suficiente para os interesses americanos. O número que você tem, sim, não posso compartilhar esses detalhes. Desculpe, essas são questões internas suas, mas conto com a continuidade disso. Diálogo. No começo da semana, o presidente Trump parecia aberto a fornecer mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Depois, após conversar com o presidente Putin, ele mudou de tom. Você acha que o presidente Trump mudou de tom sobre os mísseis Tomahawk depois de conversar com o presidente Putin? Eu realmente não sei porque nós não nos encontramos antes dessa ligação. Mas por hoje, está bom de novo? Que ele não disse não, sim, mas eu acho que é, sabe... O que ele entendeu, talvez só depois da ligação. Eu não sei, eu não estava durante a ligação, mas eu sabia disso, que os Tomahawks é algo muito sensível para os russos. Eles têm medo de que os Estados Unidos possam fornecer isso para a Ucrânia. Acho que Putin tem medo de que os Estados Unidos nos forneçam Tomahawks. E acho que ele realmente tem medo de que a gente use. E ele sabe quais são os alvos militares, nós sabemos onde eles estão, onde estão os alvos militares da Rússia, e ele tem medo de que possamos usá-los. E é por isso que estamos onde estamos. Agora, vou ser honesto, parece que o presidente Trump mudou de ideia. Parecia que ele ia fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia.
o que teria sido uma grande ajuda. Após falar com Putin, parece que ele não vai entregar, pelo menos por agora. Já vi várias interpretações sobre o ocorrido, mas acredito que há duas possibilidades mais prováveis. Uma é mais provável que a outra, mas contarei as duas. Uma delas era, claro, o presidente Trump nunca ia dar os mísseis para a Ucrânia. E tudo não passava de um tipo de encenação para conseguir algo da Rússia ou da Ucrânia. Eu não acredito muito nisso, mas pessoas que eu respeito levantaram essa questão. Eles apoiam essa teoria porque dizem: olhe para a permissão. Veja como Trump agia ao autorizar a Ucrânia a atacar e receber inteligência para agir dentro da Rússia. Quando se tratava disso, não havia uma grande reunião e não havia, uma grande preparação para essa decisão. Acredito que a decisão veio após um telefonema para Zelensky, e aí a inteligência dos Estados Unidos da América passou a ajudar a Ucrânia. E podemos ver quando isso aconteceu. Em julho, a Ucrânia destruiu 2 refinarias. Em agosto foram 19 e depois, em setembro, acho que também foram 19. Em outubro já são 18. E estamos apenas com 20 dias, ou seja, 2/3 do mês. Se comparar como ele agiu nessa situação com seu comportamento com o Tomahawk, não parecia que daria permissão para a Ucrânia. Não acredito nisso, mas já vi pessoas comentando. A segunda opção parece mais provável. Como vocês podem imaginar, Putin não queria que os Estados Unidos da América dessem Tomahawks para a Ucrânia. E parece que talvez ele tenha dito algo que deixou claro que ele não queria que os Estados Unidos da América dessem Tomahawks para a Ucrânia. Talvez Trump esteja usando isso como vantagem. Ele finalmente acha que tem algum tipo de vantagem na Rússia, onde talvez possa tentar conseguir algumas concessões da Rússia. Mas, por outro lado, essa é uma forma muito generosa de interpretar o que aconteceu. Mas, com base nos anúncios feitos neste fim de semana, parece que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, e o secretário de Estado, Marco Rubio, vão se encontrar esta semana. Em breve deve ocorrer uma reunião entre o presidente Trump e Putin em Budapeste, Hungria. Vamos ver o que sai dessa reunião. Temos muitos detalhes sobre o que aconteceu na reunião do Alasca. Com esses detalhes, parece que Putin não mudou. Ao lançar a invasão, ele afirmou em longa mensagem que a Ucrânia sempre foi russa. Quando deu entrevista a Tucker Carlson, repetiu a mesma narrativa. Parece que a reunião no Alasca foi igual. Ele só explicava a Trump que a Ucrânia sempre foi russa. Isso irritou a todos. Os Estados Unidos da América estavam prontos para sair. E eu acho que é por isso que o almoço foi cancelado no Alasca. E se eu fosse um apostador, diria que a mesma coisa vai acontecer em Budapeste. Não acredito que Putin tema de verdade o Tomahawk, como se achasse que isso acabaria com a guerra. Acho que ele está dizendo que o Tomahawk seria uma grande escalada, assim como o constante chacoalhar de sabres nucleares pela Rússia. Eles fizeram isso com os tanques Abraham, fizeram isso com armas de ataque, fizeram isso com os Patriots. Toda vez que tentamos ajudar a Ucrânia de alguma forma, eles tentam transformar isso em um grande problema. E eu acho que é a mesma coisa com os Tomahawks. Vamos ver. Se vocês gostam dessas atualizações, não esqueçam de clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Estamos tentando chegar a 2 milhões de inscritos em breve. Então a sua inscrição realmente nos ajuda. Vejo vocês no próximo vídeo.